Viva Voz. So good, so good, yeah. Oh, yeah. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega no seu coração. Este programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e tem o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva, que é a produtora da nossa vacina BCG, que protege as crianças das formas graves da tuberculose, e também a Fundação Ataúfo de Paiva produz o Imuno-BCG, que hoje é empregado no tratamento do câncer superficial de bexiga. Nós, inclusive, fizemos um programa aqui sobre esse tipo de tumor e quem quiser o acesso, entre em contato com a gente, que a gente passa o link. O programa de hoje vai tratar de um assunto não exatamente direcionado à saúde, como é o mote do nosso programa, mas tem a ver também com a saúde, que é a questão social que envolve comunidades no Rio de Janeiro, mas particularmente a comunidade da Mangueira e do seu entorno, com uma experiência fantástica chamada Camp Mangueira. Nós trouxemos aqui três componentes, vamos dizer, da diretoria do Camp Mangueira, e eu espero que a gente saia do programa hoje com vocês tendo a ideia do que significa esse trabalho maravilhoso que é realizado lá na comunidade da Mangueira. E nós temos aqui Soraya Salé, que é hoje a presidente do Camp Mangueira. Temos também José Pinto Monteiro e Luiz Felipe Bessa, que são da diretoria. O Monteiro ainda tem essa qualidade de ser vascaíno, como nós, e ser também vice-presidente de Infanto-Juvenil, do Departamento de Infanto-Juvenil do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é, Monteiro? Sim, então, aproveita que você está que eu vou te dirigir a palavra para você explicar para os ouvintes o que significa esse Camp Mangueira. Nós fizemos aqui um acordo que, se o Geraldo Rodrigues não souber no final do programa o que significa e qual é a importância do camp, a gente vai ter que fazer outro programa, porque a gente gostaria que os ouvintes tivessem a ideia da importância disso numa comunidade como a Mangueira, mas imaginando, e esse era o sonho do primeiro presidente do camp, eu me lembro do DVD que eu assisti, de que isso pudesse ser replicado em outras comunidades, né? Explique então para os ouvintes, Monteiro, você que é um dos fundadores do CAMP, primeiro o que quer dizer CAMP? CAMP é uma sigla que veio importada do interior de São Paulo, da cidade de São Carlos, nos anos 60, acho que em 1962, foi iniciado lá um programa muito ainda singelo, né? Um programa onde o menino que não estava na escola ou saía da escola, não tinha uma ocupação, ele foi arregimentado por um juiz de direito chamado Dr. Martino Terra, que é uma figura histórica para nós que militamos nessa área da criança e do adolescente. Ele iniciou esse programa, quer dizer, os empresários locais pegavam aquele jovem, davam um tratamento e ele ajudava uma senhora a atravessar a rua, carregava uma sacola, tomava conta da bicicleta, quer dizer, atividades assim que juntavam um pouco o lado lúdico com essa questão laboral, né, para dar essa... E o nome, ele foi em homenagem na época, no Brasil, havia um programa que era muito visto pelas crianças, e nessa época eu já ainda era mais ou menos criança, né, que eu estava com 14 anos, 13 anos, né? E a gente assistia um programa chamado Patrulheiro Rodoviário, né, que era o patrulheiro Carlos, o inspetor Carlos, né? Tinha um cachorro chamado Lobo e andava... Era um policial, um policial pastor alemão. É um pastor alemão preto.
e andava num carro Cinca Chambó, né? Cinca Chambó, Que era o sonho de consumo daquela A geração. gente está revelando a nossa idade. É, Falando mas- detalhes do patrulheiro rodoviário. Mas isso é Eu bom. não conheço. A Soraya já tirou dela da reta. Mas isso é bom porque toda vez que alguém fala a questão de idade, eu me lembro do saudoso Dr. Ulisses Guimarães, que um dia respondeu ao Collor, quando foi acusado pelo senhor Collor, que ele era um velho, e disse, mas melhor ser velho do que velhaco. É verdade. Algumas pessoas dizem assim, mas pô, tu tá velho, hein, Monteiro? Que bom, né, pô? E eu tô chegando essa lúcido, né, e ainda capaz de encarar você. O João Baldo Ribeiro, que era meu amigo particular. Grande ele dizia vascaíno também. Grande vascaíno. Ele dizia que ele respondia assim a essa pergunta, ou essa observação, você está velho, é melhor ficar velho que qualquer outra alternativa. Ele é mais inteligente que eu, sempre foi. Começa a responder desse jeito. Mas eu tenho Fala, resposta. Beto. Eu tenho resposta para isso. Fala, Eu Beto. tô velho na carcaça, por dentro continuo uma criança. Você engana alguém com mas essa é- argumentação. Mas é uma situação assim, às vezes eu tenho. Deus me livre, não sei quem está lá na BRH, que é uma organização que a gente participa, né, que cuida bem desses conteúdos de desenvolvimento humano através da área de ciências de relacionamento humano. Numa das reuniões últimas que a gente estava lá, um rapaz, né, bem jovem, assim, e aquela prepotência do sujeito que teve a oportunidade de ser criado com todinho, com iogurte, né, e ter estudado em escola fora do Brasil. Ele virou-se no meio do grupo assim, que é um grupo dividido entre pessoas já de acima de 60 anos e muita gente jovem, que é ótimo isso, né? Você fazer essa... No campo a gente está tentando fazer isso também agora, né? E ele falou assim, alguém pode me dizer qual é a faixa etária? Porque não sai nada de novo aqui. Depois, aí eu não me resisti. E quando sai essas coisas que estão vindo, né? O cara deve ter uns 30 anos e tal. Mas se volta acha- a falar do conseguiu campo. explicar por que camp, patrulheiro. Por E aí, conta do patrulheiro aí o rápido. patrulheiro Carlos, como ele inspirava muitas crianças, aí se criou. É apelido. Aí ele criou o juiz criou a sigla, né? Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro, porque o garoto queria ser um patrulheiro Todd, né? Aí veio a época, a era do chumbo, né? A ditadura, né? 1964, e patrulha passou a ser alguma coisa que não era muito aceita pela sociedade. Tanto é que um dos nossos fundadores, uma pessoa que eu reputo assim, um grande contribuinte para a cultura do Rio de Janeiro, que é o Alfredinho, que era falecido recentemente, do Bip Bip, né? Ele foi fundador do Camp, mas ele impôs uma condição. Para eu continuar como fundador aqui, como participante desse grupo, vocês têm que tirar esse nome de patrulheiro, porque eu não vou me associar a nada que lembre ditadura, nada disso. E a gente não mudou o nome, em homenagem ao presidente, né, o Dr. Martino, que é essa figura aqui, e ele saiu. Presta aqui, deixa eu ver se a câmera do Geraldo pega. E ele acabou saindo. Vai pegar quem? O Alfredinho ou o Martino? Martino está de terno, está no meio. Achei. Aqui, ó. Então, para não perder o time aqui do programa, aqui, ó. Para não perder o time, essa é a explicação de Camp, né? E cada organização dessa adota o nome do bairro ou o nome mais próprio da região onde ele opera, né? Então, no caso, nós estamos falando do Camp Mangueira, Camp porque está Mangueira, operando na Círculos comunidade da Amigos Mangueira. do Menino Patrulheiro da Mangueira, né? Isso. Então não houve, já tentaram trocar o P por profissionalizante, que é o
a finalidade do projeto social, mas não colou. E a gente sempre volta com a imagem do juiz que tinha toda essa intenção, e isso é história. Quer dizer, você não pode negar que houve uma fase no país que o patrulheiro influenciou muitas crianças, muitos jovens a estudar essas coisas todas, e aquela ascensão, aquele sentido da ética, da justiça, né? Porque o patrulheiro Todd sempre acabava bem, né? Ele sempre prendia o bandido, ele sempre, né, resgatava a questão ética, moral, né? Então, aí continuou como patrulheiro, e quem sabe um dia mude essa entonação da patrulha, da coisa, com uma situação mais dura, né? Mais de regime, né? Acho que é um problema que a gente precisa afastar do Brasil. Nós estamos comemorando, que foi esse ano, os 30 anos. Não, foi no ano passado. No ano passado, os 30 anos. Esse ano nós fizemos 31 anos. Isso. Nós estamos entrando no 32º ano. E quem é que vai conversar um pouquinho sobre o que foi feito nesses 30 anos? Já aí como a entidade mesmo em Mangueira. Acho que um pouco de nós dois, né? Fala, Soraya. O Monteiro, como você falou, é um dos fundadores do Camp Mangueira, que muito orgulha toda a diretoria hoje que trabalha nesse terceiro setor, né? Hoje nós já atendemos mais de 16 mil jovens. Na verdade, hoje a principal atividade do Camp é o encaminhamento de jovens na idade hoje nós trabalhamos com a idade entre 18 e 23 anos, para o mercado de trabalho como jovens aprendizes. Existe uma lei que obriga as empresas a destinarem cotas para menores aprendizes, né? Empresas com mais de 100 funcionários, um percentual desses funcionários devem ser jovens aprendizes. E nesse mercado de trabalho, nós encontramos uma possibilidade de inclusão desses jovens de comunidade carentes, jovens que muitas vezes não têm acesso, seja à informação, seja à tecnologia, que hoje é tão importante, né? O jovem ter conhecimento de tecnologia, seja um próprio reforço escolar, porque nós sabemos que as escolas públicas algumas vezes têm uma certa deficiência, alguma, né, debilidade. Hoje a gente, inclusive, oferece curso de inglês gratuito para muitos jovens do nosso programa. Então, é realmente... Eu soube de um curso que eu quis fazer, mas disse, não, da diretoria não pode, que era um curso de vídeo, não teve? Isso. Na verdade, foi um curso para os jovens se tornarem youtubers, né? Eles produzirem os próprios programas. Era dentro... Isso, eu queria até voltar a falar um pouquinho mais para frente, porque é um dos nossos objetivos em 2020. Dar uma perspectiva mais empreendedora para esses jovens. Uhum. Porque a gente acredita, a gente sabe, né, no nosso dia a dia, que o mercado de trabalho está parado. Né? As vagas não têm sido abertas na velocidade em que as pessoas estão sendo colocadas no mercado. Concurso público praticamente não existe mais. Não existe mais. Então, assim, principalmente no Rio de Janeiro. Então, o que a gente quer dar é um suporte, informação, cursos, para que esses jovens também possam empreender, possam devolver para a sociedade tudo aquilo que eles estão tendo de benefício. Isso é uma meta a partir de 2020, que a gente está implantando, e todos os diretores estão bem animados e bem comprometidos com essa ideia, né? Enfim, então, hoje, com quase 32 anos, o Camp já incluiu no mercado de trabalho, já direcionou para o mercado de trabalho mais de 16 mil jovens. Uhum. Hoje, atualmente, nós temos 1.050 jovens aprendizes empregados. Então, assim, a gente fica numa felicidade imensa quando um consegue um emprego. Então, quando 1.050 conseguem,
eu acho que realmente a gente está mudando o nosso entorno. Me prolongando até mais um pouco, né? É muito, muito bacana você perceber a mudança que esse jovem ele faz na própria estrutura familiar dele, porque às vezes ele acaba virando realmente o arrimo de família. Ele acaba sendo o único salário que entra. E, ao mesmo tempo, ele está sendo colocado, está sendo dado a ele um curso profissionalizante, né, que a maioria dos nossos cursos são voltados para algum setor específico da empresa, como auxiliar administrativo, alimentador de linhas de produção. São carreiras que ele pode seguir no futuro, né? Como esse jovem ele é acolhido numa empresa, ele passa a vivenciar aquele ambiente corporativo, ele se vê como parte, né, da sociedade, ele se vê como parte de uma comunidade e ali ele começa a sonhar, né? E começa a sonhar alto. Então, agora vem, eu acho que essa nossa responsabilidade de dar a possibilidade dele dar continuidade ao sonho. E qual é o sonho? É óbvio, né? Fazer uma faculdade, é ascender socialmente e culturalmente. Enfim, acho que esse é o nosso principal objetivo. E uma coisa interessante, a camisa comemorativa dos 30 anos do Camp, que eu ganhei no dia do evento que teve na Mangueira, eu de vez em quando uso. E aí vou no supermercado, vou na rua, no entorno, saio com meu cachorro e com aquela camisa. Várias vezes eu fui, isso estou me referindo ao Leblon, várias vezes eu fui interrompido na caminhada, ou, por exemplo, uma caixa de supermercado, que viu a camisa e falou, eu fui do Camp. Aquilo dá realmente... Dá um orgulho. Isso um desses 16 mil. Exatamente, um desses 16 mil. E falam com muita admiração, muito orgulho. Reconhecimento mesmo. A gente percebe que esse jovem, tem muitos jovens que chegam hoje no Camp, que eles... o Camp tem um viés social, né? O nosso principal produto é o jovem de comunidade carente. A gente percebe que eles chegam lá com uma esperança de realmente uma vida melhor. Eles são tão comprometidos que nós nunca tivemos um caso de alguma empresa... De um universo de 16 mil. 16 mil. A gente nunca teve um caso de qualquer contravenção desse jovem ou da empresa virar e falar, meu Deus, que, né, de comportamento, não. Pelo contrário, a gente tem um índice super alto de aproveitamento desse jovem, que quando termina o programa de aprendizagem, eles são efetivados. Esse programa leva quanto tempo de aprendizagem? Ele é de, no máximo, 2 anos. Né? Depende muito também do programa, que a empresa... Tem algumas empresas que fazem programa de 1 ano e algumas empresas que fazem programas de 2 anos. Você já falou no início, mas vamos repetir. A partir de que idade esse menino pode entrar no programa? Então, a lei de aprendizagem é a partir dos 16 anos. Lá, por uma questão operacional nossa mesmo, né? Por uma demanda... Porque eu queria também que ficasse claro, hoje nós somos uma ONG, né? Somos estamos no terceiro setor e nós somos autossuficientes financeiramente. Quem nos financia são as empresas que contratam os nossos jovens aprendizes. Sim. Como nós não dependemos de dinheiro nenhum do governo, né, ou de doações, etc., a gente acaba tendo que alocar jovens de acordo com a demanda da própria empresa. E as empresas hoje nos demandam jovens a partir de 18 anos por vários motivos. Primeiro, por uma questão operacional mesmo, porque de 16 a 18 tem certas atividades que não podem ser desenvolvidas, né? E por uma questão também do alistamento militar dos meninos. Então, também as empresas não querem correr o risco de pegar um jovem de 17 anos, esse jovem ser pego no serviço militar, etc.
Então, nós lá no Camp trabalhamos com jovens a partir dos 18 até os 23. Mas a lei da aprendizagem abrange jovens de 16 a 24 anos. Você quer falar alguma coisa? Você está aí Eu acompanhando? queria colocar um adendo no que ela falou, que o Camp nós estamos querendo partir. Nós estamos querendo partir para o Camp, não só o profissionalizante, mas o estágio, para inserir o jovem, não deixar o jovem largado depois do profissionalizante. Profissionalizante, 23 anos, e aí? Ele vai fazer o que da vida? Não, e até para incentivar que esse jovem faça uma faculdade e possa ser colocado no mercado como estagiário de terceiro grau mesmo, né? Sim. Isso também é um projeto a partir de 2020. Eu acho que é uma injeção de ânimo que você dá, uma injeção a mais de ânimo que você dá, né, nesses jovens. Tá? Porque, como ela falou, talvez, eu até falo, eu acho que é a única oportunidade que muitos deles têm de sair do lugar de onde eles estão, de galgar alguma coisa, mesmo que essa coisa seja pequena no início. Mas é a única coisa. Inclusive, eu até cito uma reportagem que na reunião eu levei, que esse negócio do profissionalizante, de passar para estágio, tem uma pesquisa que saiu, que é recente, que é feita pela consultoria Korn Ferry, que em 2020, aqui no Brasil, haverá um déficit de 1,8 milhões de profissionais para vagas mais qualificadas. Uhum. Então, é mais uma chance que a gente vai dar para esse jovem que, teoricamente, não teria chance nenhuma. Exatamente. Como é que, dentro da comunidade da Mangueira, como é que vocês lá atrás se estabeleceram? Foi havia zero. algum dos fundadores fazia parte da direção da escola? Alguma coisa? A história do Camp é uma história muito bonita, desde da sua origem, né? Esse programa, como eu te falei, ele veio de São Paulo, ele foi implantado inicialmente no Estado, naquela época a FIA, né? Era chamada FEEM. O que é FIA para os nossos ouvintes? A FIA é a Fundação da Infância e do Adolescente, de proteção vinculada ao governo do Estado pela Secretaria de Assistência Social. Na época era a FEEM, era a Fundação de Educação do Menor, né? Naquela altura, lá nos anos 70, 80. E eles não tinham capacidade operacional para preparar esse jovem. E eu trabalhava nessa altura na Xerox e em 6 meses, a secretária do departamento que eu trabalhava, ela demitiu 3 garotos, vindos da FEEM, de não sabia nem sei a origem deles, qual a comunidade deles. E o pessoal de recursos humanos falou: Monteiro, só vai ter agora oportunidade de ter um jovem desse daqui a 8 meses, que a cota de vocês já acabou. Mas peraí, mas por que houve? Não, a secretária de vocês demitiu. Chama a secretária. Qual a razão da demissão? E a razão foi aquela coisa mais... As pessoas que estavam comigo na hora, na sala, tinha um outro fundador, que era o Wilson Tinoco, que é falecido. Essas pessoas, ao término do relato dessa moça, choravam. Mas isso eu estou te falando de 1976, 1986, 87. O relato foi o seguinte: Monteiro, esses garotos, eles são de favela, eles são pretos, pobres, fedorentos, não tomam banho, eles não têm nenhuma formação. Para você ter uma ideia, eles não sabem nem ligar o computador. E isso aqui é uma empresa multinacional. Aqui a gente tem que ter as pessoas, os filhos de vocês, sobrinhos, parentes, que são pessoas mais formadas, bem formadas. Parecia a história do Campeonato Carioca na década de 20, que não aceitava pobre, negro, favelado. Preto, né? Só o Vasco que aceitou. Já que a gente não As sabe pessoas- lidar com essas pessoas, a gente... As pessoas se Fecha as entreolharam e tá bom.
E ela saiu da sala, o diretor de recursos humanos na região, aqui do Rio de Janeiro. Então, qual é a decisão? Não, está tomada já, pô. Essa pessoa não pode ficar, que ela não tem nenhuma condição humana de convivência, não é com criança, com jovem, é de relacionamento humano. Como é que alguém pode olhar para uma situação dessa com tanta frieza, né, com tanta distância, né? Mas dali com acendeu, tanto preconceito mesmo. Aí dali acendeu essa história. Esse Wilson Tinoco virou e falou assim: porra, Monteiro, já tem o programa da Vila Olímpica lá na Mangueira, por que vocês não criam um camp lá na Mangueira? É que a Xerox já patrocinava a Vila Olímpica. Uhum. Aí eu falei, mas é para já. Aí foi que a gente conheceu uma outra figura histórica importante, que é a dona Léia Passos, que era a diretora da FEI na época, e levava muito a sério aquilo ali. Ela nos deixou um ano esperando e avaliando aquelas coisas todas, até conceder a inauguração do campo. E coincidiu de estarmos, na época, iniciando o processo olímpico, né, o processo de esportes, com uma figura que é a nossa principal idealizadora, a pessoa que a gente reverencia diariamente, que é a tia Alice. Né? A tia Alice da Mangueira, ela tinha um amor por essas crianças, por esses jovens, porque ela sabia da dificuldade que era. Eu comecei a perceber isso com clareza, porque eu comecei a minha carreira na Xerox como vendedor. E eu tinha muita dificuldade, porque trabalhava numa multinacional estrangeira com um sobrenome português. E os meus colegas todos eram Corbage, William, Thompson, né? E eu era o único português ali. Tanto é que meu apelido dentro da empresa era português. Né? Pinto Monteiro. Pinto Monteiro. Então, e aí a gente começa a perceber o seguinte: se alguém que tem um desprendimento, alguma formação, tem essa dificuldade, um garoto preto do Morro do Alemão, como é que ele vai trabalhar na Xerox? Não vai trabalhar. Não passa nem na porta. A chance que esse jovem teria de entrar na Souza Cruz, na Xerox, na Vale do Rio Doce, no McDonald's, era a partir de uma oportunidade de uma organização social que desse esse aval. Né? Então, era muito... Você chegava um tempo no BNDES, tinham 40 jovens lá. Do camp. Não era da Mangueira, não, de outros campos, que, pô, como é que esse garoto ia entrar ali? Né? Esse garoto não tinha acesso a saneamento básico, aquelas normais que a gente... É só você entrar ali no Alemão, entrar na Maré, entrar na Rocinha. Ainda hoje, né? Ainda hoje a gente vê essa situação, porque a gente tem um curso, o início do curso da aprendizagem, porque o programa de aprendizagem ele é dividido, né? E tem uma parte pedagógica, uma parte que os jovens têm que ir ao camp, assistir aulas específicas, e uma parte que eles estão dentro da empresa, dentro de um contrato de trabalho de jovem aprendiz. Os 20 primeiros dias do curso, é o que a gente chama de PINT, é uma noção básica, seja comportamental, seja a forma como eles devem se apresentar, como uma empresa funciona. E a gente percebe, né, mesmo hoje, esses jovens, quando eles chegam, ele coloca a melhor roupa dele para ir na primeira aula. E aí você olha e fala assim, você não está indo para onde você acha que você está indo, né? Então, ele acha que ele está indo ou para um baile funk, ou para tomar uma cerveja com os amigos. Ele realmente é tão... Hoje, por isso nós que chamou de noção básica. Né? É básico, né? Então, com muito jeito, a gente tem que conversar e mostrar para eles que não pode se vestir daquele jeito. Para ir numa empresa. Exatamente. Soraya é um reflexo importante disso. Soraya está no camp há quase 20 anos. Né? O camp tem 32, ela está quase 20 anos lá no camp. Acompanhou essa mudança toda, o vício que é essa transformação social. Quando o camp começou, esse jovem ficava 6 meses dentro do campo só tendo aula teórica.
aula teórica de comportamento, de vestimenta, de reforço de português, de matemática. Era um momento assim bem romântico do aprendizado, né? Que era a gente precisava preparar. A evolução, quer dizer, da área social no Brasil, ela foi tão intensa que as coisas mudaram muito. Quer dizer, nesse programa de hoje, 30 anos depois, você olha para dentro do escopo do Camp Mangueira hoje, tem 4, 5, 6 atividades paralelas que vão chegar lá na frente. Hoje o garoto não passa mais do que 20 dias lá dentro. Depois ele vai para a empresa, aí ele volta a passar um dia por semana lá. Um dia por semana, isso. Então, quer dizer, a dinâmica disso aí é que a gente está acompanhando isso e o Camp Mangueira tem uma vantagem, quer dizer, todos os campos são importantes, né? A gente rejeita, quando nós somos chamados por alguns empresários que a gente tem mais relacionamentos, olha, eu vou terminar com o Camp X e vou passar tudo para o Camp Mangueira. Não faça isso, porque não é esse o papel nosso. Quer dizer, a gente não tem que ficar... A gente tem capacidade, a gente tem condição de reunir um grupo de pessoas interessadas para produzir, mas não precisamos tirar nada de ninguém. Ao contrário, a gente tem que fortalecer os outros, né? Mas esse é um negócio tão importante que aconteceu, e isso tudo em função do quê? Primeiro que a gente tem que entender que as coisas, para darem certo, essas coisas têm que estar regulamentadas, né? Então, o Camp Mangueira, hoje, para nós, é um trabalho que aparentemente pode exigir uma entrega, exigir um voluntariado, mas, ao mesmo tempo, ele é um trabalho assim, muito gratificante, porque nós, desde o início, assim que o Camp Mangueira começou a funcionar, a gente procurou as melhores instalações, preparar os nossos funcionários. Nós temos 13 funcionários lá hoje que têm MBA, né, pagos pelo Camp. Nós é que pagamos esses cursos. E não é MBA, qualquer MBA, são de universidades públicas, como a UFRJ, a UF, né, que a gente faz questão de qualificar bem o pessoal. Recebemos críticas no início, vocês vão gastar dinheiro com isso aí, essa pessoa vai se formar e vai sair daqui, vai para outro lugar. Ganha o Brasil, como dizia o Zé Mindlin, né? Pô, estou preparando um cara na Inglaterra, se ele não voltar para trabalhar na Metal Leve, ganha o Brasil, pô, que tem um engenheiro mais qualificado. E realmente, pô, Metal Leve era uma indústria queridíssima no mundo todo, né? Então ganha o Camp. E nesses 30 anos nós tivemos um caso de uma moça que, ao concluir o curso, uns 2 anos depois, teve uma proposta melhor, mais próximo da casa dela, e foi. Mas, via de regra, não é o que acontece. Mas o que aconteceu? Não, 2 anos depois ela voltou. Porque para ganhar menos para trabalhar com a gente. O projeto é tão bonito, né? É tão importante. E pegando até um gancho que o Monteiro falou. Envolvente. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? No mundo. Não acho que é só no Brasil, mas no mundo. E se ele, o Felipe, nós, né, o nosso grupo, se a gente tem essa consciência de que um pouco de dedicação, um pouco do que a sociedade me deu, porque eu sou uma profissional, né, bem-sucedida, tenho meu negócio, ganho meu dinheiro, pude fazer minha faculdade, minha pós-graduação. Eu acho que a sociedade me deu essa oportunidade. Por que eu não posso fazer isso pelo próximo, né? Eu acho que a gente precisa levantar mais da cadeira, cada um, e se preocupar em fazer a nossa responsabilidade social. Não ficar só esperando o governo. Isso é uma coisa que nos incomoda. Nos incomoda como instituição, a gente depende zero do governo, graças a Deus. E eu acho que nos incomoda no lado pessoal também, porque ele, na nossa diretoria, eu encho a boca e falo, eu mudei a vida de mais de 16 mil pessoas. Com certeza. Hoje a gente tirou da criminalidade, talvez, né, 1.050 jovens. Eu queria falar um pouquinho também do nosso trabalho dentro do Degase. Queria não, você vai falar. Deixa eu só fechar aqui. Só para ele fechar. É importante deixar isso claro, o seguinte, para quem está nos ouvindo, professor José Bernardo Toro, que é um filósofo colombiano, Colombiano, que excelente. é uma figura linda, né? Um sujeito,
ele sempre diz o seguinte: tudo na vida que dá certo tem que ser bem registrado, bem fotografado, né, e bem documentado, né? Então ele diz, até tem uma fala dele que diz o seguinte: 95% da produção cultural humana foi perdido ou por violência ou por ignorância, e cita muito as invasões espanholas aqui na América do Sul e na América Central, onde os caras chegavam lá e destruíam aquela cultura inca, maia, asteca, pelo prazer de destruir, né? É o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, né? Então, o professor, ele sempre falou muito isso. E quando ele teve contato com o Campi, quando a gente mostrou, a gente falou assim: professor, mas a gente, antes de conhecer o senhor, a gente já pensava mais ou menos nessa direção. E o que a gente fez lá? A primeira coisa que a gente tentou criar foi um modelo de gestão que não dependesse de pessoas, dependesse de processos. Quer dizer, hoje, a gente, para fazer uma eleição lá no Campi Mangueira, a gente resolve uma eleição, lá a gente quebra o pau, né, porque as pessoas... mas não tem nenhum problema de saber quem é o próximo presidente, quem vai ser, porque todas as pessoas estão integradas nesse processo. Nós fomos a primeira organização social no estado do Rio de Janeiro, não fomos no Brasil, porque teve uma escola até pública do interior, lá parece que de Sorocaba, que conseguiu 6 meses antes implantar a ISO 9000. Então, nós fomos a primeira organização social no Rio de Janeiro, e talvez no Brasil como ONG, né? Não como organização social, escola pública, que implantou um certificado de qualificação total. Então, hoje a gente está muito tranquilo. Quer dizer, se eu quiser ficar uns 5 anos fora do campo, não vai ter problema nenhum. A Soraya amanhã cumpriu o papel dela, saiu, o Felipe saiu, o Scalfone saiu, não tem problema nenhum, porque nós conseguimos fazer com que essa instituição ela tivesse realmente uma sustentabilidade, não só financeira, mas uma sustentabilidade operacional também. E uma coisa importante, só para eu fechar essa minha participação agora, é que, ao longo desses 31 anos, a gente reverencia a tia Alice diariamente, né, pelo valor histórico, a importância que ela teve nesse relacionamento comunidade-campi e o lado empresarial. Mas a gente também tem um orgulho muito grande de fazer o seguinte: nós trabalhamos também diariamente para renovar o campi, para que o campi não tenha nenhum problema de continuidade e a gente não tenha aquela fadiga natural. Não é um projeto pessoal de ninguém, de ninguém, né? Tá certo? Então, a gente, a cada ano, agora acabamos de incluir 4 novos diretores que eu tenho certeza, pelo pouco tempo que eles estão conosco, que a gente conversou, vão garantir essa permanência. Fala o nome deles para ficar gravado no programa. Quem são os 4 novos? Os 4 novos são Antônio Benevides, né, que ele tem uma especialização na área financeira, né? O outro novo é o Roberto, que é o Beto. A Marta Xavier, eu estou indo pela ordem aqui. A Marta Xavier, que também é uma profissional da área de administração, tem um conhecimento muito grande em governança, né, corporativa. O Roberto Antônio dos Reis, que para nós é o famoso Beto do notebook, é um profissional, Da área de TI. Da área de TI, que tem um grande negócio ali no edifício Avenida Central, e é um amigo também. E essas pessoas boas, assim, são todas vascaínas, não sei porquê. E a Silvia Terra, que também é uma pessoa que está chegando também agora, que tem uma visão bastante humanos, né? aguçada na área de recursos humanos, na área de governança também. Esses são os 4 novos, que se juntam aos que já estão, né? Que são também, vamos dizer assim, não seria seminovos que não são automóveis, né? Mas são pessoas que
estão há pouco tempo lá conosco, né? Mas já tem 2, 3 anos, alguns até mais do que isso, que é o Marcos Freire, Marcos Jardim, professor Jardim, que é um professor catedrático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de psicologia, e hoje está iniciando um trabalho bonito lá na área administrativa. O Marcos Macedo, que é o nosso conhecido Marcão, que é um especialista na área de marketing. E vice-presidente social do Vasco. E vice-presidente social do Vasco. É uma certa panelinha, né? Eu não queria falar nada, não, mas é uma certa panelinha. O que dá certo, a gente replica. E o outro também que está conosco há algum tempo está aqui conosco o Luiz Felipe Bastos. Bessa. Luiz Felipe Bessa. E o Bastos é horrível, né? Um jogador do Vasco é horrível. Mas Vou não lembrar. O Luiz Felipe atua numa área que a gente está desenvolvendo. Eu acho que também. Essa fala eu vou deixar para a presidente falar, que eu acho que é o cerne do Camp Mangueira hoje, que é o fortalecimento desses programas de vínculos com a comunidade. Certo? Isso é fundamental, né? Para isso, também a gente tem eu já falei do Bessa. Faltou você falar do Scalfone. O nosso atual vice-presidente era o presidente anterior, já está no campo conosco na mesma época que veio a Soraya, que foi nos indicada por uma figura também que a gente precisa até homenagear mais, a gente homenageia pouco, que é a Meli Andrade, que é uma... Meli Almeida. Meli Almeida, que é uma... Armeli Almeida. A Meli foi a pessoa que, por intermédio de um amigo, me apresentou. A Meli foi um amor à primeira vista, porque ela tem uma característica também fantástica. Ela é de Olaria também, né? Então, da minha área, foi criada naquela região lá. Meli, Geraldo, eu não sei se você sabe que o irmão do Monteiro é o presidente do Olaria, sabia? Tudo Pinto acaba em Monteiro, futebol. E o irmão dele aqui. é chamado de Pintinho. Né? Tudo acaba em futebol. Eu sou o Pintão, porque eu sou o mais velho. Mas a Meli Almeida, ela nos apresentou o Scalfone e a Soraya. E desde aquela época ela já não está mais conosco, infelizmente, mas foi uma pessoa importante que a gente até tem que... A gente toda hora está fazendo esse meia-culpa, mas não toma atitude. Né? A gente tem que tomar uma atitude de homenagear mais a Meli. O Scalfone está presente conosco, foi advogado e também... Já teve aqui no programa, né, o Scalfone? Não teve, né? Não. Mas virá, porque o Scalfone está agora passando por um processo, ele passou para a vice-presidência, ela assumiu a presidência, e uma figura também aqui que eu tenho dificuldade de falar dela, né? Que é o nosso diretor de projetos sociais, que é o Alexandre Milagres, né? Que é uma pessoa que eu ia até trazer um documento lá do Vasco, que nós criamos em 2009, na diretoria. Na época, era vice-presidência de esportes olímpicos, e eu convidei o doutor Alexandre para ser o diretor da área de saúde preventiva. E fizemos um trabalho magnífico lá. Eu me incluo nesse trabalho magnífico, porque fazia parte da equipe. Não, você era o capitão da equipe. Foi o Cidadania, né? Cidadania Vascaína, onde a gente conseguiu fazer... É uma pena que a gente não reverbera isso com a mesma intensidade da TV Globo, mas esse programa da Cidadania não precisa ninguém admitir, basta eu reconhecer, para mim já me satisfaz. É aquele programa do Ação Global, que a Globo faz, multiplicado por 3. A gente atendia muito mais gente, muito mais. E enquanto a ação social da Globo, junto com o SESC, junto com o SENAC, junto com todo mundo lá, fazia assim, um atendimento de 4, 5 mil pessoas, a gente falava com 10 mil pessoas lá, e enquanto eles tinham 20, 30 ações, nós chegamos a ter 120 ações na rua ali, em São Januário. Né? Salvamos algumas vidas lá, inclusive. Né? Mas esse grupo aqui tem uma
uma missão, né, de manter a permanência desse programa. Quer dizer. Deixa eu te interromper, Monteiro, já te devolvo a palavra. Eu me lembro que uma das reuniões da diretoria do camp foi dito, historicamente, que houve momentos que haviam vários campos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, mas que aparentemente só tinha sobrevivido, entre aspas, o Camp Mangueira. O que você acha que justifica? Primeiro, me confirma se realmente havia uma expansão desse programa de jovem aprendiz, realmente num número bem maior. Eu vou passar a palavra para a Meli, mas eu vou essa informação... Soraya. Mas eu vou dar um tenho mais viva do que a Soraya. Nós chegamos a ser 26 campos no Rio de Janeiro. 26. Né? E o que aconteceu foi que... E hoje nós temos quantos? Hoje somos 6. 6. Isso é uma realidade no Brasil, né? No Rio de Janeiro teve uma diminuição grande, mas em São Paulo São Paulo também diminuiu bastante. Tal. Mas isso aí, qual a origem dessa diminuição? Isso aí é o processo de gestão, entendeu? Porque eu, na época, eu tinha à minha disposição 2.000 computadores lá na Xerox. 2.000 computadores, aqueles computadores que aí as pessoas diziam assim, mas, pô, está dando computador velho para as instituições? Não são computadores velhos. Até ontem ele estava numa área de operação da Xerox funcionando bem. Hoje ele não pode funcionar bem no Camp Mangueira. Não é que ele seja velho, a Xerox comprou computadores mais modernos, mas até ontem ele funcionava lá. E você acredita que tinha campos que não aceitavam isso? E diziam para nós, né, para mim, para a Dona Leia. Dona Leia, na época, ela também entendia que era uma forçação de barra, a gente querer automatizar os campos. Isso é uma moda, isso vai passar. Negócio de computador, de informática, isso vai passar, então não preciso disso. Não, o fato é que, nós tínhamos na Mangueira 2 administradores para atuar com... E nós sempre fomos grandes, a gente já começou grande, a gente não começou pequeno. A gente começou pequeno 6 meses, depois a gente já foi... E sempre tivemos... Porque eu tinha uma força de vendas da Xerox de mais de 200 vendedores na rua, com esse papelzinho aqui na mão, visitando a empresa, vendendo Xerox e vendendo no campo. Então, tinha mais vantagem, tinha uma competitividade maior. E tinha um número grande de empresas e de patrulheiros trabalhando com 2 administrativos. Esses campos, como faziam tudo manualmente, precisavam de 9 pessoas para administrar um número pequeno. Agora, o que faziam os outros 7 que a gente tinha? Esses 7 estavam na rua, estavam visitando as empresas, estavam visitando as famílias. Uma atividade mais nobre do que ficar fazendo anotação, né? Então, isso é que declinou, porque a empresa também foi se modernizando e foi exigindo... Porque a lei do jovem aprendiz, ela é de quando? de 2000. Quer dizer, o CAMP é de 88, é. 31 anos. Naquela época, o CAMP trabalhava com a lei de estágio para ensino médio. Era um pouco polêmico, né? Enfim, houveram até alguns questionamentos. E a lei da aprendizagem veio exatamente para profissionalizar, né, a inserção desse jovem no mercado. Então, só polemizando um pouco, né, mas o atual projeto da carteira verde e amarela, ele é completamente desnecessário. Você já tem a lei da aprendizagem. Você já tem um incentivo às empresas para o primeiro emprego desse jovem. Qual é o incentivo que a empresa recebe para... Hoje, ela não tem incentivo. Ela tem uma obrigação legal de cumprir cota. Sim. Né? Que a cota é de quanto, mais ou menos? Ele varia de acordo com o tamanho da empresa. No entanto, o que eu acho que falta, por exemplo, a nossa realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem
deveria ter lá dentro do CAGED, o Ministério do Trabalho entra no CAGED de todas as empresas, vê o número total de empregos gerados com carteira assinada e aplica o percentual da aprendizagem. Hoje a gente tem um mercado de 88 mil vagas para jovens aprendizes. Você está falando isso em que região? Brasil? Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. 88 mil vagas. Dessas 88 mil vagas, hoje não chega a 50 mil jovens empregados. Ou seja, você já tem quase 40 mil vagas ainda ociosas. Então, nós reputamos muito importante a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, óbvio, junto a essas empresas, para que elas busquem o programa do Menor Aprendiz. E o que você está dizendo é que há empresas que não estão cumprindo a lei. Exatamente. Basicamente é isso. É isso. Não é que não haja jovens Infelizmente, aprendizes disponíveis. Não, exatamente. O jovem aprendiz você tem. O que você não tem é a vontade voluntária. Na verdade, a empresa voluntariamente não vai, infelizmente, assim que nós funcionamos. E a gente lida com a questão. Diga, Monteiro. Por muitas vezes, agora é o Bessa. A empresa não consegue pegar o menor aprendiz porque não tem próximo a ela. Entendeu? Também tem isso. A gente tem casos assim. Também tem isso. Também tem isso. E além disso aí, também tem um outro lado. Tem muitas empresas que admitem o adolescente aprendiz sem ter obrigação nenhuma. Elas não são obrigadas. E elas tem muitas. São muitas empresas. Se você olhar no nosso ranking mesmo lá interno do Campo Mangueira, você vai. É uma empresa de um amigo que você indicou, alguém que está nos ouvindo agora, que procura se interessar, mas ele não é obrigado, mas ele vai lá e faz. Agora, como disse a Soraya, se a autoridade, né, a figura pública, se preocupasse mais em ver o que tem de bom e fortalecer o que tem de bom, isso. É aquela história, vamos criar uma ONGzinha ali na esquina, aqui no parque, para fazer reforço escolar. Porra, por que você não ajuda a escola pública que já está lá, que está com uma série de deficiências? Em vez de você criar um paralelo para competir, reforça o que já tem, que é oficial. Esse programa do aprendizagem é oficial, pô, funciona. Então, por que vai se criar uma carteira verde e amarela? É inclusivo. Nós temos que nós precisamos fazer um intervalozinho de umas 3 músicas que o Geraldo vai colocar para a gente. São músicas ligadas à nossa missão, que é de alertar contra o fumo, contra o cigarro. E depois a gente volta com você, Soraya. A palavra volta para você, inclusive porque eu quero que você fale dessa sua ideia de implementar a questão dos vínculos com a comunidade a partir do camp. Vamos lá, Geraldo. Dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem
ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos, sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Eu sou do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que hoje está apresentando à sociedade carioca uma instituição, uma organização da sociedade civil que muitos não conhecem, mas que tem um trabalho social inacreditavelmente bom e com resultados que já foram aqui trazidos no primeiro bloco do programa. E essa organização, que se chama Camp Mangueira, tem já no seu histórico o auxílio de formar 16 mil jovens durante esse processo de 30 anos. E, Geraldo, eu queria que você pusesse para os ouvintes a fala. Aliás, antes disso, quem era da Xerox que está no vídeo dos 30 anos? O Carlos Augusto Coelho Salles. Isso. Carlos Augusto Coelho Salles. Então tá. O Geraldo já separou esse trecho do vídeo. Eu queria começar por aí, depois da fala do Carlos, que a Soraya, eu vou emendar com a pergunta para a Soraya. Vamos lá, Geraldo, por favor. O importante é que a gente tenha algumas reflexões. A primeira, como eu disse, a educação é fundamental para a construção da cidadania. Segundo lugar, que essa construção se faz em cima de um tripé: educação, lazer e trabalho. E, finalmente, que essas iniciativas, elas prosperam. O Camp Mangueira, além da Xerox, reuniu dezenas de outras empresas que se associaram àquela iniciativa. E o sucesso foi espetacular. O meu único sonho é que iniciativas semelhantes se multipliquem aos milhares pelo Brasil todo. Porque só assim nós vamos construir a sociedade com que nós sonhamos. Soraya, em cima dessa fala dele, você falou aqui no início do programa em sonho, né? Sonho seu, sonho do Bessa, sonho do Monteiro. O Camp Mangueira, um dos pilares dele é o sonho. E ele aqui cita novamente esse sonho nesse documentário de 30 anos do Camp. E aí ele fala que o sonho dele seria expandir em milhares. Se alguém estiver nos ouvindo, por exemplo, essa rádio nossa aqui, ela passa em FM para a comunidade de Copacabana e do Leme. Certo. Que tem várias comunidades. Tem Chapéu Mangueira, tem Pavãozinho, tem Cantagalo, tem Ladeira Tabajaras. Se alguma liderança comunitária preocupada, que também sonhe, quisesse replicar essa experiência na sua comunidade, o que vocês recomendam assim? Qual seria o passo a passo inicial para alguém criar um camp na sua comunidade? Eu acho que a primeira coisa é ir nos conhecer. É importante, né? Óbvio, nós somos uma instituição com mais de 30 anos, então a gente já sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que a gente pode auxiliar no momento de criação. E a gente já até expandiu o nosso programa para outras comunidades. A gente já teve uma turma na comunidade da Pedreira. Pedreira fica mesmo? Na Mangueira também. Na Mangueira. A turma que foi lá em Santa Cruz, fugiu o nome. Depois da Barra da Tijuca, Recreio. Nós fizemos uma turma lá, nós tivemos Jacarezinho. A gente está tentando buscar jovens de outras comunidades para integrarem o nosso programa. O nosso único limitador, Milagres, vou ser bem sincera com você, é as vagas nas empresas. Porque como nós somos hoje autossustentáveis e nós precisamos dessa parceria empresarial, é o empresário quem sustenta o nosso programa. Então, quanto mais empresários possam aderir e contratar os nossos jovens aprendizes, mais possibilidade nós temos de expandir esse programa para outros lugares. Eu, pessoalmente, já fui apresentar esse programa em Angra dos Reis. E essa semana eu estive em Itaguaí também para apresentar esse programa,
que, na verdade, é uma busca constante hoje das próprias secretarias sociais, né, das prefeituras, porque as cidades estão muito ruins, né, em termos de violência, em termos de oportunidade para os jovens. E aí a gente fechou outro bloco querendo falar um pouco também dos nossos programas sociais. Isso. O que acontece? Os nossos vínculos com a comunidade e o vínculo também... Mas antes de terminar o programa, quando você diz precisam nos conhecer, nosso site, aí a gente, no final do programa, a gente dá todos os ótimo. endereços. Esse trabalho, né, nos proporciona, nos possibilita fazer também um trabalho na área social, que é um trabalho 100% de inclusão. Hoje, nós temos um grupo de jovens aprendizes dentro do DEGASE. Isso é um projeto tão importante. Para quem não é do meio, o que significa DEGASE? A sigla é... Departamento Geral de Assistência aos Programas Socioeducativos. Socioeducativos. No DEGASE ficam os São menores... programas que são feitos para cumprimento de medidas de jovens infratores. Né? Com menos de 18 anos. Então, nós temos... Tem no TRT também, né? Nós temos os jovens que estão hoje cumprindo medida, né, restritiva. DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, vinculados à Secretaria do Estado de Educação, não de Segurança Pública. Não segurança pública, Porque hoje o menor, né, o menor infrator não é mais considerado um criminoso, ele sofre medidas socioeducativas. Isso. E junto com uma empresa que é nossa parceira, essa empresa, ela não tem como alocar o grande contingente de menores aprendizes, que ela tem que cumprir a lei, ela tem uma cota alta, ela é uma prestadora de serviços, então ela não tem como alocar esses jovens dentro dela, da empresa. Além da cota? Não, da cota. E aí, sensibilizado com esse projeto, eles fizeram uma parceria com o CAMP, para que essas vagas fossem destinadas a jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Na verdade, hoje a gente tem 40 jovens dentro do DEGASE e 40 jovens que são ex-DEGASE e estão em liberdade assistida, né, que eles chamam, LA, e alocados na Defensoria Pública e no 2º Juizado Especial Civil. Em vez de estar numa empresa, eles estão no poder público, isso tudo através de convênio. Foi um convênio firmado de forma muito responsável pela doutora Dulce, que é a procuradora do trabalho aqui do Rio de Janeiro, responsável pelo cumprimento da lei de aprendizagem. E é tão importante esse programa, porque todo mundo diz que é utópico, né? Você recuperar esse jovem. Muitas vezes né? A gente tem jovem lá que já está na 11ª passagem. Ele já foi liberado, ele já saiu e ele já voltou 10 vezes. Mas a gente tem 40 que não voltaram. Nós temos um jovem hoje que está trabalhando na UFRJ, super bem avaliado. Ele mudou de tal forma que a UFRJ vai contratá-lo. Ele vai ser efetivado, ele está prestes a ser efetivado como funcionário da UFRJ. Então, é possível, né? É possível. Dentro desse programa, hoje a gente montou agora no DEGASE um curso de ator, né? O quanto é importante também dar para esses meninos a possibilidade de autoconhecimento. Só para os meninos do DEGASE ou para os outros também? Não, esse é um programa específico para o DEGASE. Dentro desse projeto inclusivo que nós temos, existe um pedaço ali da comunidade da Mangueira que é bem afastado da nossa sede física e é uma área um pouco mais carente também, né?
A gente foi para montar uma turma do camp lá, para jovens aprendizes. E quando o nosso ex-presidente, que é o Scalfone, atual vice-presidente, foi conhecer os locais possíveis para montar a turma, ele se deparou com uma pedreira, né? Um campo de futebol, onde tinha lá edificado uma casinha com um segundo andar. E quando ele chegou lá, ele viu 80 crianças até 14 anos jogando bola. E jogando bola de meia, um com uma meia no pé direito, outro com a meia no pé esquerdo. Bola oficial de futebol. Mas não tinha chuteira. Um com uma chuteira no pé direito, outro com a chuteira no pé esquerdo. E aí ele chegou para conhecer o professor que estava dando aula, né, que estava organizando o futebol, e conhecer um pouco do projeto. Esse projeto é um projeto que entrou lá no Batuque Favela e nós abraçamos o projeto. A gente fez uma campanha, em pouquíssimo tempo nós conseguimos 80 kits. Com uniforme, chuteira, meião, mochila, squeeze, e por ideia do Monteiro, né, e de mais algumas pessoas, do meu chefe, do chefe, do Luiz Felipe, que está aqui, nós montamos um campeonato. E foi muito importante isso para as crianças, né? Todo o campeonato se dá normalmente no último sábado do mês. Isso. E eles convidam 3 times. Isso, e sempre são convidados 3 times de fora, ou às vezes até mesmo da localidade ou de outras comunidades. Já tem comunidades nos procurando, que ficaram sabendo do campeonato. Por exemplo, o pessoal da Maré já andou ligando, o pessoal do Jacarezinho já participou. E é sub quanto? Sub-11. Por enquanto é sub-11. Nós estamos nos atendo nessa idade. Sub-11 masculino. Masculino. Nós estamos, a nossa intenção, e a gente tem um projeto para levar para o feminino também, porque tem muita menina que joga bola. O porquê o sub-11? Que eu acho que é uma idade mais crítica, onde a criança ainda já está em formação. E a gente se deparou com muita coisa nesse meio tempo que a gente... Primeiro a gente descobriu que ninguém tinha documento. Ou seja, você fala... Foi uma conquista. Como que está matriculado na escola, não tem documento. Só para fazer uma observação. Para essas crianças participarem do projeto, elas têm que estar matriculadas na escola. Então é um extra. Então elas entraram para a escola sem documento. É incrível isso, né? Porque assim, eles são obrigados a estarem matriculados, eles só vão na parte da tarde, quando eles saem da escola. O Mazinho, que é o idealizador do projeto... Com o André. Com o André, o que ele queria era tirar essas crianças da rua. Né? Em vez de ficar perambulando pelo meio da comunidade, vem jogar bola. Porque todo moleque gosta de jogar bola. Né? É um lugar da Mangueira, ali, a Pedreira, que tinha o domínio do tráfico. Tá? E imperava o domínio do tráfico, imperava o medo. E esse projeto acabou ajudando. Vocês acabaram pulando, vocês passaram já para a intervenção do camp, quer dizer, a associação do camp com o projeto, mas você tinha ficado de falar sobre o projeto Batuque Favela. Isso, o projeto Batuque Favela. Que o camp acabou se associando. É uma idealização. Que é da comunidade da Mangueira. Da comunidade da Mangueira, é mais um projeto dentro da Mangueira. Criado pelo André, tá? O André que toca, o André é ritmista da Mangueira. E qual é o sobrenome do André? Você sabe de cabeça? Não? Pegou. A gente sabe. Pegou. Se você quiser, eu te dou o apelido dele, André Carta Marcada. André Carta Marcada. Tá bom para ele se reconhecer no programa, porque a gente vai mandar para ele esse vídeo. Fala. E ele tem esse projeto do Batuque Favela, que ele ensina as crianças, meninos ou meninas, a tocarem instrumentos. Porque o sonho de muitos ali é tocar na escola de samba, é sair na avenida. Então ele tem esse projeto. Lógico que ele tem as dificuldades dele, como doação de instrumentos, conseguir instrumentos e tudo mais. Aí, podemos trazer o André um dia aqui também. Também, eu acho que vale muito a pena vocês trazerem o André e o Mazinho. O André, como o Monteiro falou, o André é diretor de bateria da Mangueira. Aí
o Mazinho entrou junto com o André. O Mazinho também já fazia parte do Batuque. E o Mazinho é mais voltado para a área de esportes. Idealizou, pô, eu posso também ajudar com esportes. E tinha o Campo da Pedreira que estava ocioso. Esse Campo da Pedreira tem uma história lá de trás, que foi construído pela Light. Deixa eu te interromper, porque você já falou de duas pessoas, o André e o Mazinho, que estão preocupados com esses meninos nos locais de risco, com perigo, com violência, e estão dizendo assim, não, mas eu posso ajudar. É bom que os ouvintes que estejam acompanhando o programa saibam que é possível que a gente também possa fazer alguma coisa, né? Porque a gente vê muito críticas aos meninos que estão desviados, e esse momento que a gente está da extrema-direita, isso está mais ainda em evidência, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para tirar esses meninos dessa situação. Eu vou além. A gente vê muito crítica de tudo hoje. Em vez da pessoa fazer... É a sociedade mesmo tomar conta do espaço, né? A gente... Volto a dizer, a gente fica esperando o poder público tomar conta do espaço. Mas, Soraya, a gente só vai achar que é papel nosso ajudar esses meninos se a gente acharem que eles são gente nossa. Porque enquanto a gente achar que eles são os outros, que tem que ser eliminados, tem que ser presos, tem que tirar esse menino da sociedade, a gente nunca vai conseguir uma asepsia social, uma higienização. O problema... E é tão bacana esse projeto do futebol, que eu queria que o Felipe continuasse, é que nós ficamos 1 ano quase, né, indo lá todo último sábado. O quanto o comportamento desses garotos mudou. É impressionante. É um negócio assim que nós só temos contato com eles uma vez por mês, que é o dia do futebol lá no sábado. Mas a gente no último sábado do mês. Mas a gente percebe já, seja respeito ao próximo, seja respeito aos mais velhos, seja respeito ao time, né? Então, assim, o primeiro campeonato que a gente teve foi uma balbúrdia, né? Então, assim, houve foi uma balbúrdia... Né? Não foi desorganizado, foi uma balbúrdia... Balbúrdia é um nome que hoje em dia a gente tenta evitar, porque está sendo usado por... Não, mas é que, assim, eles mesmos, na hora de fazer a torcida, né? Da recepção do time adversário... Eles foram desrespeitosos, né? Eles foram agressivos. Não só com o time adversário. Teve uma hora que o próprio time, sabe? Os mais velhos começaram a tripudiar os mais novos. Porque os mais novos estavam perdendo o jogo. Isso foi no primeiro dia. Isso foi no primeiro jogo. O primeiro torneio surgiu só entre 2 times. A gente foi um time convidado. A partir desse dia, a gente teve a ideia. Por que eu e Monteiro? Por que nós não fazemos isso uma vez por mês e convidamos 4 times? Um fixo, que vai ser sempre o time do Batuque Favela, e outros 3 convidados. Não é fácil, é uma coisa árdua, porque assim, muita gente tem um pé atrás na hora que você fala onde vai ser o campeonato. Porque isso também a gente não abre mão. Entendeu? Dos times irem até lá. A gente faz questão de ser ali na comunidade. A gente quer Mas o estigma ainda é muito grande. Tem muita gente que... na comunidade... Não, pera lá. É o seguinte, a gente nunca sofreu problema nenhum nesse tempo todo que a gente está lá dentro. Pelo contrário, né? Exato. Pelo contrário, a gente é elogiado, inclusive... por pessoas da comunidade, entendeu? A gente sofre elogio. Daquelas pessoas. O movimento. Mas você vê, como a Soraya falou... E aí, como agora eles sabem, né, que tem um campeonato, então o que a gente percebeu? A disciplina deles, né? As crianças, é impressionante. É aquela coisa assim, dá oportunidade, né? Porque criança é igual. Todas as crianças são iguais, elas precisam realmente serem respeitadas enquanto crianças. Então, assim, indivíduo. E como eles sabem... E não ter um documento já é uma forma de desrespeito também. Total desrespeito. Esse diagnóstico que vocês fizeram deve ter
Deve ter chamado, ué. Não, e foi como é que muito pode? triste isso, porque você não poder incluir uma criança, porque ela não tem documento. Aí não pode provar que tem certa idade. Isso é falta de cidadania, né? Milagres. E tem outros agravantes que, por muitas vezes, e a gente viu isso, e o Mazinho contou isso pra gente várias vezes, eles não têm pai. Uma grande parcela ali só tem a mãe, quem cuida é a mãe. Chega no final de semana, ou durante a semana na parte da tarde, quando ele volta da escola, vai pra rua, desculpa a expressão, não me enche o saco aqui em casa que eu tenho coisa para fazer. Ou a mãe está trabalhando e larga a criança. Você sabe que na classe média e alta, eu fiquei sabendo isso por um diretor de programação da Globosat, o canal mais visto pela TV fechada, eu desconhecia, é o Cartoon Network. A criança está incomodando, na comunidade vai para a rua, e em casa vai ver o Cartoon Network e não Mas me enche o então, saco. e aí o que a gente sentiu, e os próprios idealizadores do projeto reportam isso, né? O quanto essas crianças, elas melhoraram. Elas tiveram uma melhora efetiva no colégio, na escola, né? Então, eles estão muito mais comprometidos com o objetivo que eles têm, que pode até ser jogador de futebol, né? Então, assim, eu sou de uma família de esportistas. O esporte disciplina, né? Mas quando você chega... E a música também. Vocês estavam falando em hierarquia, em respeito. Isso. O indivíduo, para entrar numa bateria de escola de samba, eu sei porque eu já fui vice-presidente da Capsose de Pilares, ele tem que se submeter a uma hierarquia. Tem o mestre da bateria que vai dizer, você vai tocar dessa forma, e se ele fizer uma gracinha ali, ele não toca mais da bateria. No último torneio que a gente realizou, a gente viu realmente, eu e Monteiro conseguimos presenciar muito essa mudança toda que a gente está falando. Porque a gente resolveu tocar o hino nacional antes do início da partida. E isso vai ser regular daqui para frente. O respeito que eles tiveram. Pelo hino. Perfilaram, ficaram em silêncio. Lógico, da torcida não, mas os garotos que estavam no campo... a gente foi lá e falou, levanta que está tocando o hino. Os garotos, e uma grande maioria deles, eu acho que quase... comunidade, seja de lugar rico, o sonho deles, eles veem a Champions League, entendeu? É uma mira deles, é o sonho de alcançar aquilo um dia. Na entrada em campo, eu resolvi colocar o hino da Champions para eles. Eles se sentiram super acolhidos, né? É aquilo, poxa... Não, importantes, né? É isso. A autoestima desses meninos deve estar melhorando barbaramente. Esses trabalhos todos que o Camp abraça, que o Camp faz, é trabalho de formiguinha. Cada um faz um pouco e joga para mais gente fazer um pouco também, difunde para mais gente fazer um pouco, e assim vai, entendeu? Esse Batuque Favela, ele funciona aí não só sub-20, vamos dizer, né? É um projeto da comunidade para formar novos instrumentistas para a comunidade, né? Isso. Vocês entraram, o Camp entrou fortalecendo a parte de esportes, mas o Batuque Favela em si, ele pega todos os adolescentes. Na verdade, o nosso DNA é Mangueira, né? Então, a gente não se dissocia da comunidade, pelo contrário. Apesar do Camp atender gente fora da comunidade da Mangueira, isso tem que deixar bem claro. O nosso DNA é programa, Mangueira. daqui a pouco ele vai precisar se encerrar. E eu não queria que você deixasse de passar a sua ideia sobre a questão do vínculo com a comunidade. Qual é a sua ideia? O que você acha que um camp que queira abrir no Chapéu Mangueira aqui no Leme, como é que é isso? Qual é o vínculo que ele deve estabelecer com a comunidade? Qual é a importância? Assim, a principal responsabilidade nossa é fazer com que a gente dá ferramentas para que os jovens da comunidade possam melhorar de vida, né? A gente está muito próximo hoje
CRAS da Mangueira, né, que é o órgão municipal que cuida desses jovens em situação de vulnerabilidade. A gente tem um diálogo muito próximo com eles. Nós temos um diálogo constante com os componentes da comunidade, porque a Mangueira é privilegiada em certos aspectos, porque ela tem muitos projetos sociais, né? E a gente tem conversado... Como a Xerox apoiava lá Exatamente. a Vila Olímpica lá no então, início. Eu acho que a principal dica é estar muito próximo da comunidade. A gente quer resgatar esse jovem, porque aquele é o nosso universo a princípio. Lógico que se eu puder sair de lá e levar esse programa para outros lugares, melhor ainda. Mas a nossa raiz, a nossa origem é a comunidade da Mangueira. E tem muita gente querendo dar certo, né? O que eles precisam mesmo é de um pouco de incentivo. Então, eu queria também falar para as pessoas entrarem no nosso site, Qual é o site? nos conhecerem, é Camp Mangueira. www.campmangueira, tudo junto, sendo que Camp não tem I, né? Não tem I. CAMP, Mangueira, tudo junto. Que Isso, mais? .org. Arroba, né? Arroba, org. Não, esse é o site. É o site. Esse é o e-mail. É o .org. Desculpa. Isso, .br. Deixa eu falar novamente. www.campmangueira.org.br. Esse é o site. Esse é Eu o vi nosso também site. que tem o Facebook, não é isso? Nós temos tem Facebook, Instagram, LinkedIn. YouTube. Só botar no Google, botar Camp Mangueira, que vai aparecer todos esses endereços que a gente está falando aqui. No YouTube tem o nosso vídeo que nós fizemos para comemorar os 30 anos do Camp, que conta um pouco da nossa história. Isso. Traz o depoimento dos nossos jovens, de muitos deles que hoje estão empregados, são advogados. Agora eu vi 2 sites aqui, Camp Mangueira, uma escola de cidadania, e embaixo tem Camp Mangueira, Instituto Mangueira do Futuro. Não, esse é o projeto da Vila Olímpica hoje. Da Vila Olímpica. campmangueira.org.br. Então deve ser um site antigo, né? Não, um site novo. Não, site novo, mas o Camp Mangueira aqui está meio fora de... Não? Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. E além disso, você falou que tem Instagram, eu falei Tem Facebook. Facebook, Instagram e LinkedIn. Tá. E YouTube. Quem deu aqui o endereço foi Soraya Salé. Salé L-E-H. L-E-H. Soraya Salé. Você teria um e-mail, Soraya? Tenho. Eu vou dar o e-mail corporativo. Tá. Só um minutinho. Soraya.salé@campmangueira.org.br. Soraya.salé, S-A-L-E-H, Isso, arroba Campmangueira, tudo junto. .org.br. Campmangueira.org.br. O Bessa? Bota também o dela do escritório dela. Diga. Que ela tem de Soraya GS. Soraya GS. Arroba Salé, que é o meu sobrenome, né? Salé, S-A-L-E-H. L-E-H-A-D-V, tudo junto. ADV. É ponto ADV, não? Não. Salé, ADV de advogado. Isso, .com.br. E o Bessa, que está mais voltado aqui como diretor de esporte do camping, qual seria o seu contato? Dá os dados do escritório. O Luiz, com Z. Luiz. F de faca. Aí, Bessa, B de bola. E de Ernesto, S de sapo, A de Antônio. Arroba saléadv.com.br. Salé advogado também, .com.br. Monteiro, quer deixar também um contato? Pode botar José.monteiro. José.monteiro. Arroba campmangueira.org.br. Bom, esses 3 que estão aqui podem dar .org.br. Podem dar todo o apoio para aquelas instituições da sociedade civil que queiram
conhecer melhor o projeto, que queiram também participar, que queiram fazer alguma coisa pelos jovens das suas Estamos comunidades. de portas Fala, abertas. Estamos de portas abertas, tá? E braços também. Tá dado o recado. Agora, em termos do Batuque Favela, quem você recomendaria, Bessa, que a gente trouxesse para um próximo programa aqui? Os dois. O Mazinho O André e o e Mazinho. o André. André e E Mazinho. Mazinho. Você viria também? Viria Então, com eles. vamos fechar isso com a agenda deles. Eu venho junto, eu e Monteiro a gente traz os dois. Tá. Conversa, a gente traz os dois. Agora, essa tia Alice, a gente podia conseguir um depoimento da tia Alice? Alguma coisa assim em vídeo? Conselho, tem bastante coisa dela. Que aí a gente bota no programa, durante o programa, a gente põe um vídeo dela falando, como falou o Carlos hoje, da Xerox. Que Alice, ela não está mais conosco, né? Isso. Mas ela deixou bastante coisa gravada. A gente tem algumas... Ela faleceu há quanto tempo? Tem 12 anos 12 já. anos. 12 anos. Ela Continua com a gente. ela continua com a gente em memória, mas Eu ela tem algum material lá, eu vou selecionar isso e trago para você. Monteiro, vou deixar para você encerrar o programa. Temos aí uns 3 minutinhos. Eu vou usar um e deixar 2 para ela, porque eu acho que ela faz a... Eu quero que você... O programa todo foi sobre o camp. Eu quero que você fale da Mangueira do desfile do ano que vem, que você estava falando, que está com a bola toda. Você esteve lá numa reunião agora e ficou... Tive essa semana. Fala um pouquinho. Falo. Mas vou usar meio minuto para falar desse programa do fortalecimento de vínculos, que aqui nós temos várias vertentes desse programa, né? A Soraya abordou um lado, o Felipe abordou outro lado, e uma das coisas que eu acho que é uma missão que a gente tem, e eu depois do programa eu vou conversar com o doutor Alexandre Milagres particularmente, para que a gente fale de um trabalho que a gente precisa fazer na área de saúde dentro desse projeto lá, né? Especificamente sobre um garoto que para nós virou um desafio, né? Obsessivo, porque vai ser um grande exemplo que a gente vai fazer para dar para aquele ambiente ali, né? Um ambiente vulnerável, um ambiente, às vezes irritante, que a gente chega lá, nós saímos daqui de Copacabana às 7h15, 7h30 da manhã, para chegar lá na hora, para dar exemplo, que a gente dirige, a gente tem que dar exemplo, e a gente chega lá e às vezes as coisas básicas não estão lá. Então, todo bom exemplo precisa ser dado. Bom, com relação à Mangueira, quer dizer, a Mangueira tomou uma dimensão importante. E o que acontece hoje com a Mangueira? A Mangueira conseguiu fazer com que as lideranças elas entendessem que, na medida em que você vai para uma disputa eleitoral, o vencedor ele não tem que continuar no palanque fazendo o discurso, ele tem que governar. E o perdedor, ele não tem que atravessar a rua e ficar torcendo para chover no dia do desfile, para que haja um desvio qualquer lá e a Mangueira perca pontos. Tem que se unir. E a Mangueira conseguiu isso. Quer dizer, a Mangueira, de um tempo para cá, o que acontece é o seguinte, nessa reunião lá, estava muito bem definido lá. Na mesa diretora desse evento, tinham 5 ex-presidentes, junto com o atual presidente, que era uma reunião, não era deles, era a reunião do Conselho Deliberativo do Conselho Superior. Então estava o presidente do Conselho Superior lá e colocou isso. Como é que é o nome do presidente? Elias Richer. Elias Richer. Então tem que parabenizar também o presidente. Que ele conseguiu fazer isso, com que o que perdeu, ele passe a torcer.
Seria muito bom se a gente conseguisse isso no Vasco um dia, mas é outro papo, é outro programa. Outra conversa. É outro programa. Gente, foi um prazer imenso Obrigada ter vocês pela aqui. oportunidade. Eu acho que o tema, num Brasil que nunca parece ter sido tão desigual quanto está sendo hoje, com os índices aí de violência que a gente não gosta nem de lembrar que eles existem. Saber que existem projetos sociais como o Camp Mangueira, eu acho que é tudo de bom. Bom sábado para vocês, Geraldo, também, obrigado. Obrigado, Aos nós que ouvintes, agradecemos. bom final de semana. Vou precisar voltar, Geraldo?